Olá, pessoal! Estamos iniciando agora o segundo episódio do InVips Podcast. E hoje o nosso convidado, ele reúne uma grande experiência na área de teoria sociológica, pesquisa sobre os temas do crime, comportamentos desviantes e violência urbana. O seu trabalho ajudou a compreender os processos de construção social do crime, explicando como a acusação social cria formas de incriminação e sujeição. Professor permanente do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem uma importante experiência internacional como professor visitante em outras grandes universidades, como a Universidade de Chicago, Texas, nos Estados Unidos, e Lille, na França, entre outras. Dedicou anos da sua vida ao trabalho no Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fundou o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, o NECVU. Não é exagero afirmar que as suas pesquisas e publicações são referências incontornáveis para quem deseja compreender o fenômeno da violência e do crime, não apenas no Brasil, como no mundo. O InVips Podcast tem a honra e a alegria, nesse segundo episódio, de receber o professor Michel Missi. Bem-vindo, Michel. Que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Luiz Fábio, Camila, muito obrigado por essa apresentação generosa. É um prazer, professor. E, mais uma vez, eu tenho a honra, de dividir aqui a bancada do InVips Podcast com a nossa querida professora Camila Holanda, da nossa Universidade Estadual do Ceará. A honra é toda minha, um prazer enorme ouvir mais uma vez o professor Michel Missi, que tem grandes ensinamentos para a gente entender o mundo do crime, as suas dinâmicas, a partir dessa vastidão de produção que ele nos proporcionou como excelentes leituras. E estar com meu amigo Luiz Fábio também sempre é um privilégio. Maravilha, gente. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. O Instituto de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips, é uma iniciativa desenvolvida a partir do programa INCT do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, com a reunião de 15 grupos de pesquisas de referência na área de estudos da violência, crime e segurança pública, com atuação em 10 estados brasileiros. Seu objetivo central é produzir conhecimento sobre como o fenômeno da violência e do crime afeta a sociedade brasileira, suas instituições e cultura. A ideia consiste em criar um intercâmbio de ações de pesquisa, ensino e extensão, com a construção de uma rede de pesquisadores e a criação de vasta base de dados e análises consistentes para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos capazes de incidir na área de segurança pública, justiça e direitos humanos. Então, a gente vai começar aqui, Camila, com o professor Michel, conversar aqui com o professor Michel, a partir de algumas questões, Michel, e a ideia é a gente estabelecer aqui uma conversa, um momento realmente de aprendizado, em que a gente conheça um pouquinho da sua história e da sua contribuição para a nossa área de pesquisa e de conhecimento, tá bom? Ok, eu espero poder atender a expectativa. Professor Michel Missi, como começou a sua trajetória com os estudos sobre o crime e a violência? Olha, começou há mais de meio século. Eu estava na faculdade ainda, naquela época não existia ainda no Rio de Janeiro pós-graduação. Então a gente fazia faculdade, terminava a faculdade e pronto, já ia dar aula, já ia trabalhar como sociólogo. Era uma época muito diferente de hoje, A gente foi fazer pós-graduação depois, Ou então ia para o exterior, fazer no exterior, Agora não, agora é o contrário. Agora você tem que fazer a pós-graduação para poder entrar no mercado de trabalho. Então, há 50 e tantos anos atrás, eu tinha um colega meu que era filho do juiz de menores do Rio, na época do estado da Guanabara. E ele sugeriu ao pai
Por que não puxar uma pesquisa sobre delinquência juvenil? Não tem nada sobre isso e tal. O pai ficou sensibilizado com a ideia, buscou auxílio no Tribunal de Justiça, conseguiu verba e pediu para a gente apresentar um projeto. Pessoal, se o projeto de vocês for legal, a gente apoia. Então, nós nos reunimos, um grupo de estudantes de graduação, vocês imaginem, há mais de 50 anos, fizemos o projeto e aí descobrimos que não tinha nada. Não tinha absolutamente nada sobre o assunto no Brasil. Tivemos que buscar fora. O que é curioso, porque isso também demonstra o quanto a questão da violência, da delinquência, da criminalidade era relativamente pouco importante do ponto de vista público, do ponto de vista dos problemas sociais, né? Ainda não tinha aparecido como um grande problema, né? E isso também explica por que a literatura sociológica brasileira sobre o assunto era minúscula. Nós, então, fomos trabalhar e aí descobrimos, né, que o problema era grande, não era pequeno, não, apenas não tinha tanta visibilidade. Isso aconteceu entre 1900, a pesquisa se deu entre 71 e 72 e foi publicada, ela foi bem sucedida, foi publicada em livro em 1973, com o título de Delinquência Juvenil na Guanabara, uma introdução sociológica. A equipe era uma equipe formada por 6 pessoas, todos nós estudantes de graduação e um professor de técnica de pesquisa que nós convidamos para nos ajudar na parte estatística. Então, foi um trabalho assim, muito interessante, um coletivo trabalhando junto. Naquela época, nós usamos os estudos de dinâmica de grupo do Lauro de Oliveira Lima para integrar, porque é muito difícil trabalhar junto, né? E nós conseguimos, né? Dividimos bem o trabalho e o resultado me parece bastante interessante 50 anos depois. Professor Michel, uma das características do seu trabalho é que tem um esforço de trabalho, de campo, de pesquisa, né, de investigação muito importante, mas também o senhor fez um esforço muito importante para pensar o fenômeno do crime com base em uma teoria sociológica, né? O seu trabalho se caracteriza, tem muito forte isso. Tem aí uma influência weberiana, né, nos parece, ao longo da sua trajetória, quando vai pensar os processos de construção social do crime. O senhor poderia falar um pouquinho disso, desse esforço de pensar esse fenômeno com base na teoria sociológica? Na verdade, a minha formação, Luiz Fábio, foi uma formação marxista. Eu tive uma formação marxista bastante, eu diria, positiva. Foram muitos e muitos anos lendo a obra de Marx e também dos marxistas que procuraram interpretar e desenvolver a sua abordagem. Somente na faculdade, né, já nos últimos anos e na pós-graduação, é que eu vou entrar em contato mais profundo com outros clássicos, né, como Max Weber, Durkheim, Simmel, etc. Então, a fricção, vamos chamar assim, a fricção entre esses vários autores é uma coisa muito interessante, porque provoca ideias, provoca boas intuições, né? Eu diria que a minha principais abordagens do problema da criminalidade, da violência, resultou muito de uma fricção entre Marx e Weber, né? Principalmente, mais do que Durkheim ou outros clássicos. E dessa fricção resultou, por exemplo, o conceito de mercadoria política. O conceito de mercadoria política procura chamar atenção para 2 coisas. Primeiro, aquilo tudo que nós chamamos de corrupção, né, de fraude, né, de clientelismo, tudo isso faz parte de um mercado, mas um mercado onde o preço não é justo. A grande característica de toda troca é que a gente busca o preço justo em toda troca, né?
até pela barganha, até pela argumentação, né? Até pela exigência de condições ideais, sem interferência de religião, sem interferência de outros indicadores, que fique somente a questão do preço, né? Para a gente comprar pelo preço justo aquela mercadoria que nos interessa. Agora, quando a mercadoria está sob tensão, né, de outras forças, por exemplo, do monopólio, ou quando ela está encarregada, né, de política, de poder, né, aí o preço justo fica mais difícil. Michel, na sua obra, você tenta fazer um esforço de pensar, né, esse fenômeno do crime e da violência com base em uma teoria, usando, né, os elementos da teoria sociológica. Você poderia nos falar um pouquinho desse teu processo de criação, de reflexão, de uma reflexão sociológica sobre a violência e o crime? A minha formação, Luiz Fábio, foi uma formação profundamente marxista naquela época, né? E o meu contato com os autores não marxistas clássicos, como Max Weber, Durkheim, etc., certamente produziu uma fricção com essa minha formação, tá? E aí várias questões se colocaram, tá? O encontro também com a Escola de Chicago, as preocupações que a Escola de Chicago sempre teve com a questão do imigrante, daquele que fica entre duas culturas, tudo isso é fascinante. A recuperação da Escola de Chicago, depois do período macrofuncionalista na sociologia, através de Goffman, através de Howard Becker, tudo isso teve uma influência grande na minha reflexão sobre os problemas da sociologia urbana no Brasil e especialmente sobre a questão da criminalidade urbana, da violência urbana, etc. Eu tive uma formação também muito interessante, muito, eu diria, rica, fecunda, nos cursos que eu fiz com o professor Luiz Antônio Machado da Silva, que deu curso de sociologia urbana quando eu fazia o mestrado, isso aí nos anos 70, né? E depois eu voltei a buscá-lo no doutorado com os cursos, quando ele já estava refletindo sobre a questão da criminalidade. Então, tudo isso produziu, digamos assim, um ambiente intelectual, um ambiente de questões, né, que me levou também a me preocupar, né, com uma abordagem que não fosse meramente descritiva do problema, né, e que também não fosse meramente compreensiva, que fosse capaz de avançar, né, na explicação sociológica. O encontro com o construtivismo foi muito interessante também, porque você começa a perceber que aquelas coisas todas que você achava que eram estáveis, na verdade, eram construções sociais e tinham a mesma permanência, né, que a impermanência de todas as coisas. Então, foi um pouco isso, né? Eu poderia dar alguns exemplos com alguns conceitos que eu propus, mas eu não sei se vem ao caso agora no podcast. Até muito legal, Michel, você falava para a gente um pouco desse conceito de mercado, né, de mercadoria. Como é que você conseguiu pensar essa dinâmica das mercadorias políticas e é um conceito, né, que hoje para a gente é super importante para a gente pensar esse tema. Você veja, por exemplo, a coisa mais elementar, que é um assalto à mão armada, né? O que é? O camarada chega para você, aponta um revólver para você e diz, para usar o termo clássico, a bolsa ou a vida, né? Quer dizer, ou você entrega o dinheiro ou você morre. O que ele está propondo? Ele está propondo uma troca. Só que essa troca que ele está propondo não é uma troca livre, não é uma troca em que eu entrei espontaneamente, voluntariamente. Não, é uma troca em que eu estou obrigado a fazer aquela troca, porque ele me colocou numa situação de poder. Eu estou sob o poder dele.
e, portanto, eu sou obrigado a trocar em condições que eu não escolhi. Mas eu quero trocar, porque senão eu vou morrer. Não é? Esse, evidentemente, é um caso limite de uma situação de troca, digamos, compulsória. Né? Mas você tem um gradiente de possibilidades de troca também compulsória, mas com menos intensidade. Na relação clientelista, por exemplo, eu aceito a oferta do deputado de votar nele, já que ele prometeu para mim que vai construir uma bica d'água na minha rua, que lá não tem água na minha rua, lá na favela e tal. Então eu aceito votar nele. É uma troca? É uma troca. É compulsória? Em parte é compulsória, em parte, né, atende também ao interesse de ambas as partes. Mas ela envolve também uma relação de poder. Então, pensando em tudo isso, né, eu propus o conceito de mercadoria política. Por que política? Porque não é uma mercadoria onde o preço justo é acertado voluntariamente. Pelo contrário, é uma mercadoria onde o preço depende de uma relação de poder. Né? Portanto, é uma coisa externa às leis do mercado. É isso? Eu me lembro muito, tem uma expressão do Max Weber, que ele diz que nada se opõe mais ao mercado, nada se opõe mais ao princípio do mercado do que a violência. A violência é antagônica ao princípio do mercado, diz Max Weber. Por quê? Porque com a violência você perde completamente a espontaneidade, a liberdade, a voluntariedade da troca. A troca passa a ser feita em condições, digamos, compulsórias. Né? Por exemplo, o que é o que nós chamamos de corrupção? Na corrupção, você tem uma troca. Um funcionário público aceita, né, utilizar da sua posição de funcionário público para vender ou trocar uma mercadoria com um empresário ou com algum agente econômico que esteja interessado na manipulação que esse funcionário público pode produzir através do seu poder de funcionário público, né, num determinado tipo de regra, lei, exigência, tudo mais. Então, aí você tem o quê? O funcionário ganha um favor, que pode ser dinheiro, ou pode ser outro qualquer, e o empresário ou o agente econômico ganha a vantagem que esse funcionário público pode oferecer. No caso da área de segurança pública, nós sabemos, por exemplo, né, que isso se dá basicamente com a relação entre policiais, né, e o crime organizado. Né? Há uma relação, pode haver uma relação de troca, né, em que mercadorias políticas são negociadas. Mas isso também pode envolver juízes, pode envolver promotores, pode envolver outros agentes públicos, por exemplo, policiais penais também. Né? Isso é histórico, sempre existiu. Professor, em sua trajetória, o Rio de Janeiro tem um lugar de destaque, né? A observar as dinâmicas, os fenômenos, novos atores e grupos sociais, né? Que estão situados nesses fenômenos aí da violência. Hoje nós temos assim dois grupos bem singulares, as facções e as milícias. Como é que você analisa hoje esses grupos, esses atores sociais, para entender a violência no Brasil? Então, para nós entendermos a questão da criminalidade, da violência urbana, nós temos que partir da constatação de que tudo isso resulta do intercruzamento de vários mercados ilegais de vários tipos, mercados que trocam mercadorias ilegais, mercados que oferecem proteção a quem troca mercadorias ilegais, entendeu? Então você tem, na verdade, um conjunto de mercados ilícitos, ilegais, envolvidos também com mercados legais, e tem que entender que isso faz parte do sistema, isso não é algo que você possa exterminar, acabar com isso, não vai acabar com isso. Tá? Isso existe no mundo inteiro. Tá? O que você tem é que regular, controlar
de preferência, evitar criminalizar uma mercadoria que você não tenha condições de controlar. É melhor não criminalizar. Se você não tem condição de controlar, é melhor não criminalizar. A pior coisa do mundo é você criminalizar uma mercadoria que você não vai conseguir controlar. Imagina, por exemplo, se aparecer uma opção de maluco querendo criminalizar a cerveja no Brasil. O consumo de cerveja, a produção de cerveja. Teria já vai ter muita resistência. Vai ter muita resistência, não vai? E o que vai acontecer? O Estado não tem condição de controlar isso. Né? Quando a demanda é muito grande, a busca de uma mercadoria é muito grande, relativamente grande, né? É melhor não criminalizá-la, é melhor controlar, regular, cobrar imposto, é melhor. Né? É o caso do álcool. Né? Ninguém está mais querendo criminalizar o álcool, embora o álcool faça mal à saúde, mas é melhor você regular, né? Inclusive com campanhas de esclarecimento, de saúde pública, tal. A mesma coisa o cigarro. Né? Então agora isso já começa a se entender isso melhor. Então os Estados Unidos, que foi quem começou a guerra às drogas, né? Agora está começando a reconhecer que foi um erro e estão começando a legalizar, inclusive, a maconha. Hoje, vários estados americanos já legalizaram a maconha para uso, não é para uso medicinal, não, para uso comercial mesmo. Então, esse é um ponto importante para entender o problema da violência no Rio de Janeiro. O que são esses grupos armados todos? Eles estão fazendo o quê? Uma parte deles, né, começou vendendo drogas a varejo. Né? São chamados comandos. Então, começou com o comando vermelho, depois terceiro comando, essa coisa toda. Para enfrentar esses grupos, surgiram as milícias formadas por agentes públicos, que, inicialmente, provavelmente, com boas intenções, quiseram cobrar das associações de moradores uma taxa para eles evitarem a entrada dos traficantes na localidade. Começou assim, depois você perde o controle. Né? E aí, o que antes, inicialmente, podia até ter um sentido, digamos, positivo, passou a virar um outro grupo que oferecia proteção aos moradores compulsoriamente. Então, os moradores eram obrigados a pagar a taxa, os comerciantes eram obrigados a pagar a taxa, que é um processo tipicamente mafioso. Né? Então, essa situação também já acabou, porque agora esses grupos todos se igualaram. Hoje, os traficantes e os milicianos no Rio de Janeiro praticam e oferecem as mesmas mercadorias. Traficantes estão cobrando taxas e milicianos estão vendendo drogas. Que maravilha, né? Então você tem agora, né, o que pode chamar grupos armados, né, aquilo que na Colômbia são chamados combos, as pandilhas, né? O que você tem hoje são grupos armados ocupando territórios na cidade inteira, né, cobrando taxas, obrigando comerciantes a pagar para eles, né, e, ao mesmo tempo, também oferecendo outras mercadorias ilícitas, né, aquelas tradicionais, como televisão a cabo, pirata, venda de gás, né, transporte coletivo clandestino, né, até mesmo construção civil, controle, por exemplo, de empreendimentos imobiliários, né, e tudo mais. Então, essas coisas todas, né, surgiram no Rio. Foi no Rio que surgiu o jogo do bicho, né, e depois se espalhou para o Brasil. Foi no Rio que surgiram os primeiros grupos de facções dentro do sistema penitenciário, depois se espalhou para o Brasil todo. Eu espero que esse processo também das milícias e dessa confraternização de grupos armados não se espalhe para o país todo. Há uns 20 anos, um sociólogo francês que estudou muito a situação da Colômbia, o Daniel Pecot, ele dizia: se o Estado é fraco, esses grupos vão crescer, porque não tem como controlá-los. E me perguntou: o Estado brasileiro é fraco? Eu falei: olha, eu acho que não. Eu acho que não.
Mas agora, com o que nós estamos vendo aí acontecendo hoje em todos os estados brasileiros, parece que o Estado brasileiro tem se mostrado mais fraco do que eu imaginava. Michel, eu vou lhe fazer uma pergunta bem simples. Considerando esse cenário, o que falta, por exemplo, para a gente convencer a classe política, essa classe política, né, que infelizmente está aí, tanto ocupando os congressos, disso que parece o caminho para resolver, né? Você traz aí, olha, eu não tenho condições de controlar, eu tenho que pensar a relação com esses mercados de outra forma e, consequentemente, com esses grupos armados. Então, o que falta, o que poderia ser feito do ponto de vista institucional para que a gente pudesse avançar e a gente encontrasse aí uma solução, né, para problemas que a gente vivencia hoje no campo da segurança pública? Olha, eu diria o seguinte, nós temos dois movimentos simultâneos, né, que é um pouco também como trocar a roda do carro com o carro andando. Mas, enfim, a gente tenta. Dois movimentos. Um movimento é o de descriminalizar determinadas drogas para as quais existe muita demanda. Tá? Então, é aquele negócio. Né? Se o veneno de rato tem muita demanda, descriminaliza o veneno de rato e passa a tratar o assunto como um problema de saúde pública. Né? Então, esse é um lado da questão. E se você continuar criminalizando, você está criando problema para o Estado. Tá? Por outro lado, você tem que modernizar toda a área da justiça criminal e da segurança pública no Brasil, que está absolutamente defasada. Né? É uma área que não passou por nenhuma mudança importante, né, que eu saiba, durante toda a história republicana. Né? Houve mudanças importantes na educação, mudanças importantes na área de saúde pública, mudanças importantes na infraestrutura, na concepção, né, da reforma urbana. Na área de segurança pública não houve nada. Máximo fizeram leis criando crimes hediondos, como se isso fosse resolver o problema. Né? Então nós temos que modernizar a polícia brasileira. Isso significa modernizar as polícias estaduais, o que não é brincadeira, porque os governadores não mandam na polícia, não mandam. Eles não têm poder sobre a polícia. Infelizmente, a coisa chegou a esse ponto. Né? Nós temos que modernizar o sistema penitenciário, que continua sendo um depósito de presos, né? Onde, inclusive, a taxa de óbitos é impressionante, óbitos por doenças, óbitos por violência dentro do sistema penitenciário, é um absurdo. Né? Você tem que modernizar a relação do Ministério Público com as polícias, que tem um colapso aí que não está funcionando. Né? A polícia militar tem que deixar de ser militar, ela tem que virar polícia, como em qualquer parte do mundo. Não tem sentido você botar uma polícia militar, com a concepção militar, para fazer o policiamento nas ruas da cidade. Você tem que botar uma polícia normal. Né? Você pode... Eu sou contra a Guarda Municipal Armada, eu acho que é repetir os mesmos erros que já ocorreram com a Polícia Militar. Então, eu acho que a Guarda Municipal pode ter um papel importantíssimo, complementar, né, se ela for valorizada e estiver entrosada com a Polícia Estadual, vamos chamar assim, vou chamar mais de Polícia Militar, com a Polícia Estadual, né, que aí você vai ter uma Polícia Estadual que, ao mesmo tempo, faz o trabalho ostensivo e também é responsável pela investigação dos crimes. Você tem que ter uma articulação dessas polícias estaduais todas, do sistema de informações dessas polícias estaduais com a Polícia Federal. A Polícia Federal tem que atuar como atua o FBI nos Estados Unidos, quer dizer, ela pode interferir, inclusive, dentro dos estados, se for necessário, para restabelecer a lei. Né? Então, eu sou contra agora esse projeto que está sendo discutido no Congresso de transformar a Polícia Rodoviária Federal numa Polícia Federal ostensiva. Eu acho isso um absurdo. É, mais uma vez, ampliar os erros. Né? Acho que a função da Polícia Rodoviária Federal
é essa só que ela já tem, que não é pouca, né? Enfim, e articular. A ideia é criar articulação. Aonde é que está o problema? O problema é que os estados não querem. Eles acham que vão perder poder. Os governadores que já não mandam na polícia, né, ainda acham que vão perder mais poder ainda. Eles estão enganados, porque eles vão passar a ter poder se houver essa articulação. Eles não controlam suas polícias exatamente porque elas estão isoladas do restante das polícias do país, inclusive da Polícia Federal. Esse isolamento é péssimo para o funcionamento da democracia nessa área, né? Então, um pouco isso. Veja que o que eu falei é realmente um conjunto de medidas bastante profundas, né? Descriminalizar drogas para as quais existe muita demanda, até porque quem quer comprar droga, compra. A proibição não impede que as pessoas comprem drogas, então a proibição é uma fábrica de grupos armados, é só isso, né? É uma fábrica de grupos armados. Então você legaliza, transforma em empresa, cobra impostos e controla, como se controla a venda de cigarro, a venda de bebida alcoólica, né? E dá uma dimensão de saúde pública para essa área, por um lado. E, por outro lado, moderniza o sistema todo, não é só a polícia. Tem que modernizar também a relação com o Ministério Público, o sistema penitenciário, se possível até reformar a justiça criminal, né, de tal maneira que você possa, a nível estadual, ter uma polícia mais dedicada aos crimes convencionais e, a nível federal, uma justiça interessada em combater o crime organizado. Com base nessa experiência larga e vasta, e também com um papel muito importante, né, que a sua geração tem, que é a formação desses pesquisadores, que muitos têm até uma atuação no campo das políticas públicas, né, para estudar a violência. Que lição sociológica, como analista também, você daria para esses novos ou esses pesquisadores que estão diante desses temas mais contemporâneos sobre a violência? Quais são os desafios, assim, para fazer pesquisa sobre a violência, né, com essa força dos grupos armados nas comunidades? Muitos pesquisadores também não estão conseguindo fazer um trabalho de campo, como era possível, né, em outros momentos, e até acesso à informação, porque a gente tem essa contradição. Vivemos nessa era, né, da tecnológica, das informações, mas muitas vezes os governos prendem um pouco, né, os dados que eles coletam. Então, qual a lição que você daria para essas pesquisadoras e pesquisadores? E quais são os grandes desafios para estudar a violência hoje no Brasil? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui no Rio, por exemplo, é dificílimo você conseguir autorização para fazer entrevistas ou aplicar um survey dentro do sistema penitenciário. Não deixam. Não deixam. Por outro lado, para você fazer pesquisa nas áreas dominadas pelas facções, antigamente até dava, depois foi piorando, né? E a desconfiança é muito grande, né? Você tem que ficar explicando, olha, eu não quero saber o nome de ninguém, não quero endereço de ninguém, eu não sou jornalista, porque eles também têm receio dos jornalistas, porque chama a atenção da polícia para a área. Então, eu não sou jornalista, o que eu vou fazer, entendeu? Não vai ser lido só por, né, pouca gente que vai ler, são especialistas e tal, não é para a grande imprensa e tal. Aí, depois de tudo isso, né, talvez você consiga conversar, entrevistar e até gravar uma entrevista com membros de facções. Agora, com as milícias é muito mais complicado. Até porque o que o miliciano vai dizer? Como é que ele vai justificar a cobrança de taxas dos moradores, né? Ele vai dizer o quê? Eu estou fazendo o papel do Estado? Mas ninguém pediu para ele fazer o papel do Estado, né? Na verdade, o que ele está é transformando em atividade privada uma atividade que é monopólio do Estado, né? Que é a oferta de proteção. Então, em geral, os milicianos não gostam de conversar.
Mas, quando conversam, eles tentam justificar a atividade deles, da mesma maneira que aquele menino lá do tráfico, que eu entrevistava há 30 anos atrás, dizia para mim: mas eu não estou fazendo nada de errado, o sujeito quer comprar, eu vendo. Pronto. Então é isso, quer dizer, está muito difícil fazer pesquisa de campo hoje nessa área, não é fácil, né? Não se consegue facilidade de fazer pesquisa no sistema penitenciário e também nas áreas, nos territórios controlados por esses grupos armados, também não é nada fácil, é sempre muito difícil. Muitos pesquisadores têm partido, né, para aplicação com surveys, mas também com estatística, com dados de censo, com dados de PNAD, com dados de pesquisas de vitimização que são realizadas em diferentes cidades. Então, isso também é um caminho possível, né, fora do trabalho qualitativo, trabalho na área de métodos quantitativos, que tem crescido muito nos últimos anos no Brasil, né? O problema, né, como já apontado, é a qualidade dos dados oficiais. Nem sempre os dados oficiais são de qualidade que permitam certos cruzamentos, certas análises de correlação e assim por diante. Enfim, nós temos que... Toda a melhoria da qualidade dos dados oficiais no Brasil sempre aconteceu em função do trabalho dos pesquisadores. São os pesquisadores que produziram a melhoria da qualidade dos dados, não só na área de segurança pública, não, em todas as áreas, né? Então, essa é mais uma função dos pesquisadores no Brasil, né? Não é só fazer pesquisa, mas também ensinar o Estado a trabalhar. Isso que parece uma coisa, um grande desafio, né, Michel? Não só isso, mas também fazer esse contato com o Estado, que é difícil, porque a universidade não é valorizada. Muitas vezes, né, você não tem ali, e a área de segurança ela é muito especial nisso, né? Porque muitas vezes se criam programas de segurança baseados no que vai dar certo numa campanha política e não por aquilo que, de fato, os pesquisadores da área sabem, conhecem e podem propor como solução, não é isso? É isso aí, é muito difícil. Raramente uma Secretaria de Segurança procura um grupo de pesquisa da universidade. A gente consegue, no máximo, apoio do Ministério da Justiça, da Senasp, da Senad, do DEPEN. A gente consegue alguma coisa na área federal. Com a Polícia Federal já é mais difícil, né? E com as secretarias de segurança são raríssimos os casos de convênios. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, a OAB do Rio me convidou para fazer um trabalho na área de desaparecimentos. Pessoas que desaparecem, a família não sabe o que aconteceu com a pessoa, se ela fugiu com a namorada ou se foi morta, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Então, eu sugeri que se criasse uma agência universitária com jovens que iriam fazer um trabalho de cooperação com a polícia, procurando as famílias, né, e procurando ajudar na localização desses desaparecidos. Mas, para isso, era necessário uma cooperação com a Polícia Civil, né? E, então, eu sugeri que se fizesse um convênio e tal, da OAB. A Polícia Civil se recusou, dizendo que era assunto sigiloso. Aí eu expliquei, nem precisava explicar, porque a OAB sabe disso melhor do que eu, que desaparecimento não é crime. Desaparecimento é um registro administrativo, portanto não tem nada de sigiloso, né? E que, pelo contrário, é algo que interessa a família, interessa a sociedade, né? Desvendar o problema, se houve algum problema ou se não houve, né? E aí a polícia se recusou a dar os dados, a fazer o convênio, a cooperar com a universidade. Entendeu? Então não adianta, vai fazer o quê? A gente trabalha, o nosso trabalho a gente acha que é um trabalho que a gente quer que seja aproveitado, né, pelas secretarias de segurança, mas raramente o nosso trabalho é aproveitado. Na verdade, existe muito preconceito de parte a parte, é bom que se diga,
E existe também uma enorme dificuldade de diálogo, né? Algumas vezes conseguiu superar isso quando você tinha secretários de segurança sensíveis aos problemas e também com formação universitária sólida. Aí sim, aí o diálogo acontece, né? Mas nem sempre, quase sempre isso não ocorre, né? Agora tem uma coisa curiosa, né? Que existe de fato esse afastamento do Estado com a universidade, mas nos últimos tempos a gente tem convivido, né? Orientado, participado de bancas de muitos policiais que estão na universidade fazendo a pós-graduação, né? O mestrado, o doutorado. Nós que trabalhamos com o tema da violência, da conflitualidade, geralmente somos os orientadores e as orientadoras, né? Desses trabalhos. E o Luiz Fábio, a gente está sempre nesse intercâmbio aqui. Eu participo da banca dele, ele participa da minha banca. E a gente tem, de uma certa maneira, essa demanda, né? Dos policiais de várias, civil, militar, rodoviária, nos programas acadêmicos e profissionais também, né? Isso é muito bom, isso é ótimo. Nós temos cada vez mais bons policiais, bem formados, né? Mas nem sempre isso se transforma, né, numa mudança significativa nessa área. Ainda não. Esperemos que, com o acúmulo, né, de policiais bem formados, no futuro se possa superar esse tipo de dificuldade. Michel, nós já estamos aqui, infelizmente, caminhando para o final do nosso episódio. E a gente queria aproveitar e te ouvir um pouquinho das tuas expectativas como pesquisador também do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública. Qual as tuas expectativas para o INVIPS? São as melhores possíveis, né? Eu acho que é um programa do CNPq muito bem sucedido, né? Nós todos participamos também, né, de um INCT anterior, que era sediado na Universidade de São Paulo, né, que já terminou, e agora estamos recomeçando com o INVIPS, né? Eu espero que, no mínimo, a experiência do INVIPS supere a experiência anterior, que foi muito boa, foi excelente, né? Inclusive com vários livros publicados e tudo mais. Nós temos a revista Dilemas, que é uma revista do NECVU, mas que está vinculada estreitamente ao INVIPS. Então, vamos também procurar, através da Dilemas, dar vazão à nossa produção, né, enfim, obter um número maior de leitores e de impacto, né, da nossa atividade. Eu também tenho uma parceria já histórica com o INCT, coordenado pelo professor Roberto Cante de Lima, lá na Universidade Federal Fluminense, que é, junto com o nosso, os dois grandes INCTs da área de segurança pública no Brasil. E essa parceria, né, a gente com certeza, deve fomentar, enriquecer, fecundar com os nossos colegas lá da Universidade Federal Fluminense e da rede que eles também têm, como a nossa, inclusive com muitos amigos e colegas nossos. De modo que eu creio que o grande desafio foi esse que vocês colocaram há pouco. Como a gente vai conseguir sair da nossa situação de universitários para entrar nas políticas públicas, né? E esse é o grande desafio. A comunicação entre a gente e o Estado ainda está muito ruim, e isso não depende da gente, pelo contrário. A gente está o tempo todo buscando, procurando, tentando, fazendo. O Estado tem uma resistência enorme à mudança, né? Ele tem medo de mexer, né, no carro, né, mexer nas rodas do carro com o carro andando. Mas ele não deve se preocupar, porque o carro tem 4 rodas. Então pode se mexer numa roda enquanto as outras 3
leva um carro adiante, né? Com um bom motorista, não há problema. A gente troca uma, né? Depois de trocar uma, aí troca outra e fica com 3 novamente, e assim a gente vai levando a mudança social à frente, né? Mas a resistência é enorme. A resistência dentro da polícia é muito grande, a resistência nas secretarias de segurança é muito grande. Eles não querem dividir poder, eles não querem, na cabeça deles, eles vão, não, esses intelectuais aí vão ficar mandando aqui e tal. É uma visão completamente antiquada, né? Enfim, superada. Mas não é exclusivamente brasileira, não. Isso aí você vai encontrar também em outros países, né? Infelizmente, o mesmo não ocorre, por exemplo, na área de saúde. A área de saúde, né, você tem uma interlocução o tempo todo entre cientistas, médicos e tudo mais, né? No caso da área de segurança, infelizmente, a coisa é mais complicada. Talvez nós todos, pesquisadores, tenhamos que virar policiais, juízes, promotores, para poder mudar essa situação. O ideal seria o contrário, né, professor? Os policiais virando professores e pesquisadores. Pois é. Aí vai ficar tudo bem. Vai ficar ótimo. Maravilha, gente. Michel, a gente então se despede. Queria agradecer enormemente a você por essa aula que você nos deu. Não tem isso. Foi um ótimo bate-papo. Espero que os nossos ouvintes também curtam, né? E continuem ouvindo os próximos podcasts aqui do Invips. Um abraço a todos. Professor Michel, vida longa aos seus textos, às suas palestras, que a gente tem muita felicidade, né, em ouvir, em ler, e a gente espera que cada vez mais a sua produção possa nos orientar a compreender a violência e o crime no Brasil. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal, pela audiência e até a próxima. Valeu!